Começam a funcionar os 10 novos leitos da unidade de terapia intensiva do Hospital São Donato de Içara. Em Brasília, governadores da Amazônia Legal se reuniram com embaixadores europeus. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Boa notícia, governo do estado sinaliza positivamente para a revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda. Procon de Içara lança mutirão de renegociação de dívidas online. Pesquisa confirma, cachorro-quente é um dos sanduíches mais apreciados no mundo, inclusive aqui no Brasil. E ainda o desempenho dos catarinenses nas séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. As notícias de Criciúma do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os 10 leitos da UTI do Hospital São Donato finalmente foram abertos e colocados à disposição da população. Um grande passo para a saúde pública sul-catarinense. A unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital São Donato em Içara, finalmente entrou em funcionamento. São 10 leitos disponíveis para todo o estado. A abertura do espaço foi possível a partir do convênio firmado com o governo do estado e de emendas parlamentares essenciais para o custeio da estrutura. Discutimos ao longo dos últimos meses um convênio com o governo do estado para a habilitação dos 10 leitos de UTI, e algumas emendas parlamentares vêm complementar esses valores, que aquilo que a gente vai receber do governo do estado, do Ministério da Saúde, lá na frente, são recursos insuficientes, para cobrir o custeio da UTI. Mas com as emendas parlamentares que a gente está habilitado a receber, vai dar para a gente o suporte necessário para a gente custear 100% a UTI. O investimento para a implantação da UTI foi de R$ 6 milhões, sendo boa parte dos recursos provenientes do governo do estado. O valor foi investido na reestruturação do prédio e aquisição de equipamentos. A UTI foi inaugurada em dezembro do ano passado, mas o diretor lembra que o custo para manter a estrutura é alto. Por isso, a unidade só foi aberta agora com a garantia desses valores. A UTI vai custar para o Hospital São Donato em torno de R$ 400 mil mês, R$ 40 mil por leito. Que a gente vai ter em torno de R$ 400 mil. Hoje existe uma diária de R$ 859 por dia de custeio da UTI por leito, Para a UTI entrar em funcionamento, foi necessária também a contratação de pessoal. O diretor conta que dezenas de profissionais foram contratados para realizar os atendimentos na unidade. Nós fizemos um processo seletivo, contratamos 30 novos funcionários, colaboradores do hospital, mais 10 profissionais médicos, fora os serviços de terceiro, que é laboratório, que é fisioterapeuta, Isso vai gerar uma folha de pagamento em torno de R$ 170 mil mês. Então é uma nova empresa dentro do Hospital São Donato, Isso gera riqueza, gera emprego, gera receita para o município. E agora é um momento de satisfação postal, porque passa a ser um outro nível de atendimento, de especialidades que a gente vai buscar para o Hospital São Donato. Ter uma UTI pode auxiliar o hospital em outros atendimentos. Uma unidade de terapia intensiva pode, por exemplo, habilitar a instituição para cirurgias de alta complexidade. Agora o nosso próximo passo é buscar uma ou duas habilitações em alta complexidade, mas lá para o mês de novembro nós vamos ter e complementar o internato dos alunos da Unesc dentro do Hospital São Donato, E para o ano de 2020 nós vamos então buscar, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, a alta complexidade. E para 2021 nós vamos, junto com a Unesc, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, buscar uma residência médica para o Hospital São Donato junto aos alunos da Unesc no hospital.
Isso sem contar na contribuição que a UTI dará aos procedimentos já realizados hoje no hospital. O diretor explica que já houve casos em que cirurgias deixaram de ser agendadas por falta de um leito de UTI próximo, o que não dava segurança ao paciente. A partir do momento que a gente tem os 10 leitos habilitados, esses 10 leitos são regulados pelo Estado. Mas quando a gente vai fazer uma cirurgia de mais complexidade, o médico pode precisar de um leito de UTI. Então, o médico, estando no hospital, estando no centro cirúrgico do hospital, ele pode fazer uma reserva técnica, né, e deixando de reserva um leito de UTI para uma provável cirurgia que ele esteja fazendo e que venha a necessitar. O convênio feito com o governo do estado e que viabiliza a abertura da UTI é válido por 12 meses. Nesse período, o hospital vai reunir um histórico de atendimentos para levar até o Ministério da Saúde, que é quem deve ficar responsável pela liberação dos recursos de custeio. O Estado vai passar a pagar nós administrativamente, né, o convênio com a UTI. E depois o próprio Estado e a Fundação vão buscar junto ao Ministério da Saúde, a partir do momento que a gente constrói uma série histórica, né, de atendimento e de ocupação dos 10 leitos de UTI, junto ao Ministério da Saúde. Em Brasília, governadores da Amazônia Legal se reuniram com embaixadores europeus. Eles discutiram a retomada dos repasses do Fundo Amazônia, que por enquanto estão suspensos. A reunião foi realizada na Embaixada da Noruega, em Brasília, e contou com a presença de governadores e vices dos estados do norte e embaixadores da Noruega, Alemanha e Reino Unido. O encontro foi para discutir os investimentos internacionais para ações ambientais na região. Os governadores afirmaram que os embaixadores sinalizaram o retorno de repasses para o Fundo Amazônia, reserva mantida com recursos principalmente da Noruega e Alemanha, que estavam suspensos. A ideia é que uma outra reunião ainda seja realizada aqui em Brasília em outubro, para que sejam apresentados valores, quais serão os repasses para o Fundo Amazônia e quando efetivamente esse dinheiro será transferido. Há uma possibilidade desse recurso seguir individualmente para cada estado ou ir direto para o consórcio dos governadores. Vale lembrar que o fundo continua sendo gerido pelo governo federal e para que seja retomado, como querem os governadores e os embaixadores, isso precisaria de um aval do presidente Jair Bolsonaro. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que a retomada dos repasses deve ser anunciada nos próximos dias. O recurso está garantido, a ideia é fortalecer o Fundo Amazônia apenas respeitando eventuais ajustes que o governo federal queira, porventura, fazer. Então ainda não tem data ainda para retomada dos repasses. O que está colocado é de que eles estão em conclusão de diálogo junto com o Ministério de Meio Ambiente para que seja anunciado nos próximos dias a retomada do Fundo Amazônia. Em agosto, a Noruega anunciou a suspensão do repasse de 132 milhões de reais ao Fundo Amazônia. A Alemanha também anunciou que suspenderia o repasse de 155 milhões. Em resposta aos dois países europeus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não precisava do dinheiro alemão para preservar a Amazônia. O embaixador do Reino Unido no Brasil foi questionado sobre a internacionalização da Amazônia. Em resposta, afirmou que a região é de total soberania do Brasil, mas que as questões ambientais têm importância mundial. Claro que a Amazônia é soberania do Brasil, totalmente. Também nesta sexta-feira, os Estados Unidos voltaram a prometer o repasse de 100 milhões de dólares para a Amazônia. O compromisso foi anunciado pela primeira vez em março, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve em Washington, em visita a Donald Trump. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, fez a declaração ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, em um pronunciamento a jornalistas após uma reunião em Washington. De acordo com Mike Pompeo, os Estados Unidos vão tirar do chão o compromisso do investimento, que será feito ao longo de 11 anos. Pompeo prometeu ampliar o intercâmbio comercial entre Estados Unidos e Brasil, que hoje representa 100 bilhões de dólares por ano. Quando o presidente Trump e o presidente Bolsonaro se encontraram na Casa Branca em março passado, se comprometeram a expandir e estreitar nossos laços estratégicos. Por isso, hoje, estamos tendo nosso primeiro diálogo estratégico em
7 anos. Mas a mudança em nosso relacionamento é muito maior do que qualquer reunião, uma nova e importante era entre Estados Unidos e Brasil. Esse auxílio internacional vem em boa hora. Em Mato Grosso do Sul, a situação também está grave. A Defesa Civil já registrou mais de 5.100 focos de incêndios este ano e mais de 1 milhão de hectares já foram consumidos pelo fogo. Por isso, o governo resolveu decretar estado de emergência por causa das queimadas. O governo estadual já fez o pedido de apoio para as Forças Armadas auxiliar no combate às chamas na região. E que também a gente tem o apoio do Exército. O Exército não é usar o soldado para combater, mas principalmente os equipamentos que o Exército tem. Tem disponibilidade de helicóptero e para isso precisa decretar o estado de emergência e pedir uma autorização do governo federal para que faça isso. Então, a ideia é que a gente aumente o escopo do número de pessoas atuando no combate ao incêndio. A seguir, Procon de Sara lançou mutirão de renegociação de dívidas online. A segunda-feira foi de tempo bom e temperaturas elevadas em toda a região. Um verdadeiro clima de verão. Mas será que o tempo permanecerá assim no decorrer da semana? É o que vamos conferir agora na previsão do tempo. Amanhã, terça-feira, o cenário mudará completamente. Teremos nebulosidade e chuva em todos os períodos do dia. As temperaturas também serão mais amenas. A mínima será de 14 graus e a máxima de 20. Na quarta-feira, dia 18, continuaremos com tempo chuvoso em toda a região. As temperaturas permanecem amenas. A mínima será de 10 graus e a máxima não ultrapassa a casa dos 18 graus. Na quinta-feira, o tempo começa a dar sinais de melhora. Apesar do céu apresentar nebulosidade variável, a chuva se apresenta de forma isolada. As temperaturas voltam a subir. A mínima será de 10 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, dia 20, a chuva volta em todo o sul do estado. Durante todos os períodos do dia, o clima estará instável. Novamente, as temperaturas irão cair. A mínima será de 10 graus e a máxima de 18. Uma boa notícia para a cidade de Criciúma. O governo do estado sinalizou positivamente para a revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda, uma antiga reivindicação da comunidade local. A rodovia Jorge Lacerda em Criciúma deve ser finalmente revitalizada. O governador Carlos Moisés autorizou na noite da última sexta-feira a licitação para a obra, orçada em 22,5 milhões de reais. Por se tratar de uma demanda prioritária da região, o governo de Santa Catarina incluiu a rodovia no programa Novos Rumos, um pacote de obras de infraestrutura prioritárias a ser executado com recursos próprios. Conforme o coordenador do DEINFRA no sul do estado, Gustavo Taufenbach, a expectativa é de que a conclusão dos trabalhos aconteça em 2020. Segundo ele, ainda faltam alguns documentos para que a licitação seja liberada e as obras possam começar. Portanto, a licitação deve ser encaminhada entre 60 e 90 dias. A expectativa é de que a revitalização comece até os primeiros meses do próximo ano. A rodovia faz a ligação sul entre Criciúma e a BR-101, além de ser um importante acesso para a Forquilinha. O trecho a ser recuperado compreende 8,5 km entre a rodovia federal e a rótula de interseção com a rodovia Gabriel Arnes. O Procon de Içara está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas online. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Uma oportunidade para fechar o ano sem dívidas. Começa nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira um mutirão online de renegociação de dívidas realizado pelo Procon de Içara. A ação é feita pela internet e pode ser acessada por consumidores da cidade. Essa semana, novamente o Procon Içara disponibiliza essa ferramenta ao cidadão
de hoje, dia 16, até o dia 20, que é sexta-feira de setembro, em alusão ao mês em que se comemora o aniversário do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon e Sara, então, mais uma vez traz um mutirão online de renegociação de dívidas, que é feito através da plataforma consumidor.gov. Para participar do mutirão é só acessar a plataforma online. O endereço é o consumidor.gov.br. No site, basta identificar a empresa com a qual o consumidor quer negociar. O consumidor acessa a plataforma, pode acessar tanto pelo computador quanto baixar o aplicativo, tem para iOS, tem para Android. Ele vai colocar lá o seu e-mail e cadastrar uma senha. Vai selecionar a instituição financeira que ele deseja renegociar esse débito, lembrando que são mais de 90 instituições cadastradas na plataforma, então os grandes bancos, as grandes financeiras, cartões de crédito já estão lá cadastrados, aquelas em que o consumidor costuma ter algum tipo de débito, ele vai informar qual a sua proposta ou solicitar uma proposta dessa instituição e dentro de 10 dias a instituição retorna com uma proposta ao consumidor. A diretora do Procon de Sara conta que essa plataforma online já existe há alguns anos, mas é usada para reclamações, as mesmas que podem ser feitas diretamente no Procon. Mas a utilização do espaço para uma renegociação é algo novo e que poderá ser usado apenas nesse período do mutirão. O consumidor.gov.br é uma plataforma que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça em 2014 para fazer o trabalho que os Procons fazem. Então, aquele consumidor que não tem um Procon na sua cidade ou que muitas vezes, por conta da sua rotina, não consegue se dirigir até o Procon do seu município, ele tem a possibilidade de resolver os seus conflitos de relação de consumo através da plataforma consumidor.gov. Então, aliado a isso, a essa facilidade, ao serviço que o Procon já presta e em parceria também com a Associação Procons Brasil e com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, nós estamos mais uma vez desenvolvendo esse serviço para ajudar também esse consumidor, para que ele entre aí e comece o novo ano também com o pé direito. A ação acontece também em outras cidades, mas na região apenas Içara participa. Acontece em outras regiões do país, em outros estados, mas aqui no sul de Santa Catarina, ao que nós temos conhecimento, somente Içara está desenvolvendo essa ação. Então, mais uma vez, ajudando o consumidor, uma forma de vanguarda praticamente, né? O segundo mutirão aqui, com certeza será novamente um sucesso e sempre no sentido de auxiliar esse cidadão consumidor, que a gente sabe que hoje muitas pessoas estão na vala do superendividamento e o órgão de proteção e defesa do consumidor tem essa missão também de trazer essa dignidade a esse contribuinte. A seguir, o desempenho dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. E olha que a coisa tá feia, hein? Você sabia que o cachorro-quente é um dos sanduíches mais apreciados do mundo, inclusive aqui no Brasil? Nossa equipe foi conhecer a cidade brasileira em que se consome, em média, 40 mil unidades do lanche. Essa cidade fica atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos. Ele é o sanduíche mais famoso do mundo. Dizem que foi inventado por um açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que decidiu nomear a criação em homenagem ao seu cachorro da raça Basset, aquele que a gente popularmente chama de salsicha. Mas há quem diga que um outro alemão, Charles Feltmann, teria levado a salsicha para os Estados Unidos por volta de 1870 e usou para inventar um sanduíche com pão e molho. Você já sabe de quem estou falando, né? Só poderia ser do cachorro-quente, é claro. O cachorro-quente caiu no gosto do mundo e no Brasil não seria diferente. E tem uma cidade aqui no nosso país em que o hot dog é muito, mas muito famoso. Aqui no Calçadão tem uma barraquinha de cachorro-quente atrás da outra. Muita gente não sabe, mas Osasco é conhecida como a capital do cachorro-quente. São vendidos por dia uma média de 40 mil lanches. Só perde para Nova York, nos Estados Unidos.
Essas barraquinhas ficam no segundo maior comércio popular da América Latina, por onde passam 350 mil pessoas por dia. E só perde para 25 de março, na capital paulista. Entre uma comprinha e outra, você pode escolher um dos mais de 135 carrinhos de cachorro-quente. É praticamente parada obrigatória. É muito bom esse cachorro-quente. Às vezes a gente nem tá com fome, mas só o cheiro. Tudo desse cachorro-quente aqui de Osasco, todos do calçadão são maravilhosos. E é difícil a gente não passar aqui para não comer um cachorro-quente. É muito legal, eu gosto de todos os cachorro-quentes daqui. A Dona Lia vende cachorro-quente aqui no calçadão há 20 anos. Durante a semana, são 100 lanches em média por dia. No fim de semana, esse número dobra. E o segredo, segundo a Dona Lia, são os temperos especiais que ela usa. Esse cheiro verde é pimentão, é coentro, é cebola, é manjericão, é um monte. Abrir ali tá cheio. Bem temperadinho. Pode ir ali e ver que tá uma delícia. E tem para todos os gostos, o tradicional e o no prato, todos no capricho. Entre os ingredientes estão repolho, milho, vinagrete, batata palha, uma camada generosa de purê de batata, cheddar, requeijão e queijo ralado. É ou não é de fazer a gente salivar? Os preços variam de 5 a 12 reais. O completo é esse aqui, dessa plaquinha, né? Aí ele é completo com 2 salsichas, é 6 reais. Tem um completo com a gente tem os do prato, que é de 7, 10 e 12. Pequeno, médio e grande. Aí vai o queijo ralado, que dá um sabor maravilhoso. Aí vai o meu tempero, que é mais maravilhoso ainda, que eu não vou te falar. E graças a Deus, Osasco é a capital do cachorro-quente e as autoridades têm que valorizar isso, porque a receita que nós trouxemos para a cidade é muito grande. Nós empregamos muita gente por causa do famoso cachorro-quente. Vem gente do mundo inteiro. Mas o que a gente quer saber mesmo é o que o Dogão de Osasco tem de tão especial para atrair tanta gente. Acho que é um toque especial dos donos aí, viu? Porque é maravilhoso. Acho que tem um sabor diferente, né? Amor, eu vejo elas fazendo com tanto amor. Muito bom. O cachorro-quente é tão bom que eu já trabalho com cachorro-quente há um tempo. E eu como todos os dias. Agora o esporte. Continua a saga dos catarinenses nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Os representantes do estado não conseguem abandonar a má fase, apesar, claro, da vitória do Avaí. Começamos pela Série B. A Série B começou na terça-feira para os catarinenses. Em Belo Horizonte, o Tigre perdeu para o América Mineiro em noite inspirada de Mateuzinho, que marcou 2 gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Léo Gamalho até descontou para o Carvoeiro, mas não deu tempo para mais nada. Final, América Mineiro 2, Criciúma 1. Ontem, em Floripa, o Figueirense completou 13 jogos sem vitórias. Em casa, o Alvinegro sucumbiu para o Sport Recife. Hernani, o brocador, após linda troca de passes, fez o primeiro dos pernambucanos. Sport 1-0. Norberto, de cabeça, ampliou a vantagem. Sport 2-0. Andrigo descontou para o Figueira. Final, Figueirense 1, Sport Recife 2. Com o término da rodada, a classificação da Série B ficou assim. O Bragantino continua isolado na liderança com 42 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo com 38 e 10 vitórias. O Sport soma 38 pontos e 9 vitórias e ocupa a terceira colocação. Fechando o G4 na quarta posição, está o Coritiba com 34 pontos. Na quinta posição, com 33 pontos e 10 vitórias, está o CRB. O Paraná é o sexto e soma 33 pontos e 8 vitórias. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sétimo com 32 pontos, 9 vitórias e saldo negativo de 1 gol. O Operário do Paraná é o oitavo e soma 32 pontos, 9 vitórias e saldo negativo de 5 gols. O Cuiabá é o nono e tem 32 pontos e 8 vitórias. A Ponte Preta vem na 10ª posição com 31 pontos. Os catarinenses estão amargando a zona do rebaixamento. O Criciúma é o 17º colocado com 23 pontos. O Figueirense é o 19º e soma 22. A 23ª rodada para os catarinas começa na quinta-feira. Em Pelotas, o Figueirense encara o Brasil. O Criciúma entra em campo na sexta. Em casa, o tricolor vai pegar o vice-líder Atlético Goianiense.
Na Série A, o aproveitamento foi de 50%, uma vitória e uma derrota. Começamos pelo triunfo. Em Curitiba, Jonathan acertou essa pancada de fora da área e fez o golaço da vitória havaiana em cima do Furacão. Final, Atlético Paranaense 0, Avaí 1. Em Chapecó, a Chape perdeu mais uma, desta vez para o Vasco da Gama. Ribamar abriu os trabalhos para o Vascão, 1-0. O empate catarinense nasceu com Arthur Gomes, 1-1. Mas Thales Magno jogou um balde de água fria na reação do Verdão. Final, Chapecoense 1, Vasco 2. Na Série A, o Flamengo disparou na liderança com 42 pontos. O Palmeiras, com 39, é o segundo. O Santos soma 37 e está em terceiro. O Internacional, com 33, é o quarto. O Corinthians é o quarto colocado e soma 32 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 9 gols. O São Paulo vem na sexta posição com 32 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O Bahia, com 31 pontos, ocupa a sétima colocação. O Grêmio, com 28, é o oitavo. Na nona posição vem o Atlético Mineiro com 29 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 1 gol. O Botafogo é o décimo e soma 29 pontos, 8 vitórias e saldo negativo de 1 gol. Os catarinenses permanecem na zona do rebaixamento. A Chapecoense ocupa a 19ª colocação com 14 pontos ganhos. O Avaí é o 20º e soma 13 pontos. Para os catarinenses, a 20ª rodada começa somente no domingo. Às 11 da manhã, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a Chapecoense vai enfrentar o Internacional. O Avaí joga na segunda-feira que vem, dia 23, na Ressacada, em Floripa. O Leão vai receber a visita do Atlético Mineiro. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.